soprou-me a luz do sol, a fantasia, a cor da minha vida. Cada minuto. Um bom almoço. À tarde promete, vamos falar de governança digital, inteligência artificial, cloud, inclusão financeira e tudo isto com muito conteúdo e muito boa disposição. Para começar, nossa próxima palestra, Margarete, é sobre governança digital, como é que as soluções digitais podem ser utilizadas para alcançar resultados de governança. Então, vamos falar um bocado sobre como é que a tecnologia pode ajudar a melhorar o mundo, literalmente. O nosso orador de hoje, deste primeiro painel, chama-se Liliano Silva e vem mostrar como as soluções digitais estão a ser usadas na governança. Então, Bruno? Vamos lá então dar as boas-vindas ao Liliano. Obrigado. Muito boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos. Espero que tenham tido um tempinho para recuperar as energias depois do almoço e prepararem a memória. Quando falamos de governança, geralmente esta palavra nos leva à memória a palavra governo. Mas governança não tem a ver com governo. Governança tem a ver com um conjunto de umas coisas que já vamos ver daqui para frente. O objetivo do nosso tema de hoje é falar sobre a governança na vertente digital. E vamos poder ver como é que esta tal de governança pode ser enquadrada no mundo da tecnologia e como é que pode ser enquadrada no aspecto da digitalização. Também vamos ver porque é que ela é importante neste aspecto da digitalização. Será que isso tem algum proveito para nós? Será que há alguma mais-valia tecnológica? Vamos também encontrar soluções simples que podem ser implementadas com as políticas de governança mais acertadas para encontrar resultados. E qual é o impacto destas políticas que, se forem bem implementadas, que resultados elas podem gerar no nosso dia a dia, nas nossas organizações e nos nossos próprios projetos. Também vamos poder analisar alguns casos reais. Vamos tomar exemplos de algumas corporações aqui do nosso continente africano que tiveram casos de sucesso implementando políticas de governança no aspecto da digitalização. E, obviamente, por que não colocar em prática? Depois de aprendermos alguns tópicos, como é que nós podemos colocar mãos à obra? É o que veremos a seguir. E se colocamos à obra as nossas mãos, o que é que podemos ganhar com isso? São os resultados que nós queremos colher implementando as políticas de governança na vertente digital. Então, começando falando o que é, afinal, a governança. Pensem no seguinte, acontece com todos nós, os grupos do WhatsApp. Imagine que você tem ou entra no grupo do WhatsApp do seu condomínio. E lá diz que é um grupo para tratar de assuntos do condomínio. Mas entra um morador que põe um vídeo de uma festa, entra outro que põe publicidade que está a vender roupa, tem outro que põe que um cão foi atropelado, e você diz, meu Deus, mas esse grupo é para isto? E de repente diz, mas o administrador do grupo não faz nada, isso está a ficar uma bagunça. E de repente alguém diz, não, espera aí, este grupo é para tratar deste assunto ou deste tópico. Meus senhores, o administrador remove aquelas mensagens. Isto é governança. Então, podemos dizer que são regras, por outras palavras. A governança
na era da digitalização podem ser traduzidas como o uso da tecnologia para transmitir regras ou processos que sejam claros para quem os vê ou quem o usa e sabe que pode utilizar seguindo aqueles padrões. E que, com base nestas regras, ele pode confiar no processo porque sabe como é executado. Então, não estamos a falar do governo, não estamos a falar de lei, não estamos a falar da autoridade. Estamos a falar da governança. Por outras palavras, vamos manter governança, normas, leis, regulamentos ou colocar ordem na casa. Sabendo isso, o que é a governança na era da digitalização? Por que é muito importante para nós? Mais importante do que os grupos do WhatsApp, elas permitem-nos transmitir transparência. Por quê? Porque quando as pessoas ou as empresas sabem o que devem fazer, não precisam esconder aquilo que fazem. Elas mostram o que fazem porque está tudo escrito. Por outro lado, também ajuda a evitar fraudes, porque quando está tudo escrito, se você fizer diferente, é facilmente detectado que você está a fazer algo fora das regras. Tal como nos grupos do WhatsApp, alguém diz: ei, para, esta mensagem não é para este grupo. E um terceiro aspecto importante, dá confiança nas pessoas, porque todo mundo sabe exatamente o que é que tem que fazer. Então, ninguém precisa esconder nada de ninguém, todos sabem o que devem fazer, cada um sabe qual é o seu papel na organização e o cliente, o público, fica confiante naquela organização, naquela empresa, porque ela mostra como faz, para quem o faz e que respeita aquilo que faz. Mas na vertente tecnológica, é muito importante implementar soluções que todos possam executar. Então, estas soluções não devem ser algo complicado de se fazer, complicado de seguir. Então, as empresas adotam mecanismos simples para que todos consigam entender e seguir no mesmo diapasão ou no mesmo pensamento. Uma forma simples de fazer é criar, por exemplo, relatórios de gestão. Relatórios em tempo real em que as pessoas podem aceder a esses dados e consultar e entender o que é que se passa sobre determinado assunto da empresa, desde que não seja uma informação crítica do negócio, uma informação muito confidencial, mas algo que respeita o trabalho, o desenvolvimento ou a evolução da empresa. Quando a informação é acessível para o colaborador e até mesmo para os investidores ou para os clientes daquela empresa, a empresa se torna mais confiável, porque ela demonstra aonde está e para onde quer ir. Um outro processo muito importante é criar uma robustez ou uma segurança, uma solidificação dos seus processos. A palavra blockchain pode ser um léxico muito complicado para alguns, mas muitas empresas adotam esta tecnologia que para alguns associam logo a palavra Bitcoin, porque é muito utilizada na tecnologia das criptomoedas, mas no fundo, em termos simples, a blockchain é uma tecnologia que permite a segurança dos dados, em que uma determinada informação, para ser autenticada, não é autenticada por um único sistema. Existem vários blocos de sistemas ou de computadores que validam um único parâmetro. E para ser
é considerado válido, ele é certificado por vários outros computadores e, uma vez validado, não pode ser adulterado. Então, as empresas adotam sistemas de segurança que transmitem confiança e as pessoas sabem que esses sistemas são seguros e confiáveis. Um outro mecanismo simples que as empresas podem usar é a inteligência artificial. Geralmente, caímos no erro de pensar que a inteligência artificial é o ChatGPT, mas é muito mais do que isso, não é? O ChatGPT é uma inteligência artificial, mas existem muito mais ferramentas de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial pode ser usada, por exemplo, para gerir mecanismos de alertas, controle dos sistemas da empresa, para gerar alertas quando há um potencial erro, ou até um alerta de fraude, ou um potencial perigo para a empresa. Por outro lado, a empresa também pode disponibilizar informações para os seus clientes ou para os cidadãos. Para isso, cria portais ou painéis de informação em que permite ao público, em geral, aceder a informações relativas à sua organização. Informações confiáveis, credíveis, para que as pessoas não tenham muita dificuldade em obter dados sobre a organização. E, infelizmente, quando a empresa fica muito fechada com as informações, cria depois um clima de tabus, boatos, polêmicas, críticas que só mancham a reputação da empresa e descredibilizam a própria marca e chegam até a desvalorizar a marca da empresa. Adotando essas soluções simples, as empresas conseguem ganhar um nível de confiança mais elevado para com o seu público-alvo. Além disso, será que estas medidas valem a pena serem adotadas pelas empresas? Sim. Os estudos mostram que existe uma mudança substancial quando as empresas adotam medidas de governança, tanto no gênero organizativo, quanto na digitalização dos próprios sistemas. Sim, as empresas aumentam 2 vezes mais o nível de confiança e de percepção dos seus sistemas. Por isso, é muito importante que as empresas pensem seriamente em adotar soluções confiáveis, porque adotar e mostrar e implementar níveis de confiança elevados para os seus clientes e o seu público é muito importante e é uma ferramenta forte para combater a concorrência. E agora vamos ver 3 casos reais de empresas no contexto africano que migraram para este universo da governança digital e que obtiveram sucesso por este atrevimento, por assim dizer. É a MTN, a Irembo, que é do Ruanda, e a Safaricom, com o famoso M-Pesa, que muitos conhecem. Começando pela MTN, ela tem o aplicativo que é comumente chamado de Momo, que traduzindo é Mobile Money, ou dinheiro móvel, numa tradução literal. Ela adotou sistemas que permitem com que as transações feitas pelos aplicativos conseguem ser monitorizadas em tempo real. Quer dizer que todas as operações feitas de transferência de dinheiro, pagamentos por telemóvel, em tempo real são monitorizadas. Também implementou sistemas de inteligência artificial e um sistema de machine learning, que é o aprendizado da máquina. Quer dizer, à medida que operações mais complexas vão surgindo, o próprio computador aprende com essas operações e emenda os erros ou potenciais soluções que foram necessárias, intervenções humanas para corrigi-las. E, ao mesmo tempo, ele faz uma análise preventiva
para que de futuro esses erros não possam ocorrer. Também adotou sistemas de verificação de identidade do cliente mais robustas. Normalmente, nós, quando fizemos uma operação, queremos ter a certeza que o nosso dinheiro está a ser manuseado por um aplicativo que é seguro. Ele faz uma varredura, detecta contas duplicadas, detecta operações suspeitas e faz o bloqueio e até remoções de contas ou operações suspeitas. Também adota um sistema de conheça melhor o seu cliente, que é chamada por o Know Your Customer, e faz autenticação dupla. E nós usamos aqui o PIN para fazer operações e transações bancárias, e também recebemos aquela SMS com um código para validar a operação, que é chamado do OTP ou OTP. É um sistema duplo para validar que é o usuário que está mesmo a realizar aquela operação. Todas estas medidas permitiram que esta empresa ganhasse mais confiança. O pointer acho que deixou de funcionar. Não. O pointer está a perder a confiança do cliente, né? Agora sim, ganhou confiança. Pois, como eu dizia, adotou também sistemas de educação ao próprio cliente. Trabalharam primeiro internamente, mas depois foram ao seu cliente. Criaram campanhas de conscientização, educação, apostaram muito na literacia digital, formaram o cliente, informaram, ensinaram como é que se usa os aplicativos e, acima de tudo, apelaram muito à consciência do manuseio das aplicações. Também adotaram medidas rigorosas de controle interno na companhia, auditorias rigorosas e confiáveis, para que os próprios clientes sentissem que estão a trabalhar com uma companhia séria. E, obviamente, sempre de acordo com as normas, regulamentos. Adotaram as normas das agências e as normas de combate à lavagem de capitais e as normas do combate ao terrorismo. Portanto, a organização adotou todos esses sistemas e transmitiu uma relação muito maior de confiança para com os seus clientes. O caso da Safaricom, o M-Pesa, que é também um aplicativo que ele usou um portal que nós aqui em Angola chamamos muito parecido como se fosse do Instituto Nacional de Estatística. Eles criaram um portal de acesso público que é um gerador de estatísticas. Mas qual é a diferença deste portal, que é uma vertente do M-Pesa? Ele criou uma estatística de transações. Mas essas estatísticas geram resultados em tempo real, com base simplesmente em fontes credíveis, verificadas e auditadas. Isso gerou com que todos esses dados fossem usados por fontes oficiais, inclusive em situações de catástrofes, calamidades, situações de ajuda humanitária, fossem coletados os dados dessa plataforma para fazer ações preventivas e planificações até das ONGs. Portanto, é um portal que foi gerado e ganhou confiança nos seus utilizadores. E o seu mecanismo de gerar os dashboards, vamos chamar os dashboards e trocar essa palavra estranha. Imaginem, por exemplo, quando você entra no carro e dá o início da ignição, sem iniciar o motor. Acende ali o piloto, né? Uma série de luzes e botões sob aquele nível. Então, aquele painel todo que acende é um dashboard. É um indicador de todos os sinais que o carro pode mostrar para si. É um dashboard. Falando assim num português mais descomplicado, né? Então, um dashboard é um painel com indicadores. Pronto. E este portal permitiu transmitir informações
com muita credibilidade e valores, que passou a ser adotado como uma fonte oficial de estatísticas. Portanto, mais uma vez mostrando que as políticas de governança digitais podem transmitir e aumentar os níveis de confiança da própria empresa. E isso resultou claramente num nível alto de confiança, tanto dos clientes como dos investidores na própria companhia. O caso da Irembo, que também é uma empresa, neste caso, no Ruanda, eles criaram um portal, mas é um portal de serviços públicos online. Imaginemos, por exemplo, o SIAC. O SIAC criar um portal. Então, hoje você foi ao SIAC tratar o bilhete de identidade ou renovar a sua carta de condução. Antes mesmo de você sair de lá, já recebeu uma notificação com um link que você acede ao portal e vê o estado da sua solicitação. Em cada departamento que o seu pedido está, aquilo mostra a previsão de entrega, o seu documento estar pronto. E esse portal serve para múltiplos serviços públicos, tanto para cartas de condução, bilhetes de identidade, inclusive até para o caso das eleições. Ele mostra informações de serviços públicos em tempo útil. E esse portal é tão credível, que ele é muito utilizado no Ruanda como fonte oficial. Ele provê serviços do governo em tempo real e permite até que os cidadãos usem ele para auditar o histórico das suas contas. Imaginem, por exemplo, se vocês querem saber quem entrou na sua conta de cidadão e quantas vezes a sua conta, o seu número do bilhete de identidade foi consultado por um órgão de Estado. Esse portal permite fazer isso. Se a AGT entrou no seu NIF, por exemplo, para consultar o seu NIF ou o seu endereço, esse portal dá-te essa informação. Então, ele dá informações tão credíveis, que o cidadão aumentou a confiança por esse portal e por esta empresa. Porque os dados gerados são credíveis, em tempo real e, obviamente, aumentaram o nível de confiança. Só que o pointer, às vezes, não está a aumentar a minha confiança, né? E não sei se a Regi também está a perder a confiança em mim, né? E, claro, o resultado foi o modelo que foi de confiança para ela. Mas, claro, depois de tanto blá, 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 o que é que os outros fizeram, e nós? Como é que podemos começar? Como é que podemos fazer isso? Primeiro, começando por dominar o pointer, que, ora, em vez, tenta tramar-me, né? Não sei se é a bateria, se é... Mas ele está precisando de uma formação em compliance. Pronto. É só não mexerem no computador que ele vai ser obediente. Yeah? Ok. Como começar? Bom, o primeiro passo é não pense demasiado grande, pensar à bruta, querer fazer tudo de uma vez, porque a minha empresa é grande, então eu vou implementar tudo de uma vez. Não. Faça nas calmas. Comece um processo bem desenhado, pegue um nicho muito pequeno, um processo-chave e comece por um passo. Por exemplo, relatórios, gerar relatórios, informações em tempo útil, gerar relatórios nos prazos definidos. Não é porque não, hoje o fulano estava doente, hoje a área tal estava não sei o quê, hoje temos visita de campo, então o relatório vai atrasar 3 dias. Hoje houve não sei o que no país, prolongado, então o relatório vai atrasar 2 dias. Mas o cidadão, o investidor, o estrangeiro que vai aceder ao teu portal, está à espera que naquele dia, naquela data, naquela hora, a informação está ali. Então, isso gera confiança. O segundo passo
faça um teste com um pequeno grupo. Comece com um pequeno grupo que seja capaz de executar e depois replicar o sucesso e descartar, obviamente, os insucessos. E, à medida que for testando, claro, e ter o feedback, os insucessos vai colocando no laboratório para ser ajustado. E, claro, o último passo, quando tudo estiver bem afinado, vai escalando e vai crescendo. E aí é a chave para o sucesso. Existem muitas companhias hoje, principalmente ligadas ao ramo de telecomunicações, que já adotaram vários mecanismos, várias ferramentas de governança digital e usam modelos diferentes para promover a governança na componente digital. Então, por vezes, não precisamos martelar muito a cabeça em inventar, só precisamos adaptar o que já existe à nossa realidade. Ou, por vezes, integrar coisas que já existem noutras realidades à nossa realidade. E talvez com essa integração conseguir resultados mais confiáveis ou até mais realizáveis à nossa realidade. Por isso, nada é impossível até o impossível chegar. Dito isto, como é que nós podemos esperar de todo o esforço que vai ser feito, porque é um processo que leva tempo, exige paciência, exige esforço, exige investimento, exige desenvolvimento. Claro que isto vai aumentar a confiança das pessoas dentro da organização, vai aumentar a confiança da liderança, vai aumentar a confiança dos acionistas, dos investidores, mas, acima de tudo, a percepção pública para com a empresa. Também, um aspecto muito importante, aumenta ou evita a chatice, né? Toda hora resolver problema, elimina os boatos, elimina as fake news, elimina as especulações, elimina as sabotagens. Por quê? A informação real está lá, disponível. É importante nós disponibilizarmos a informação de forma clara e precisa, desde que não seja estratégica ou confidencial. E, claro, aumenta uma reputação, e a reputação fica tão sólida, que ela dura e alavanca a empresa para o futuro. Então, a governança digital é um trampolim e é uma alavanca para a sua empresa e para o futuro da sua organização. Obrigado. Obrigado, Liliane, pela apresentação. Muito obrigada. Liliane, não te vais embora ainda? Sim. Eu tenho duas pequenas questões para ti, antes de passar a Margarete, para confirmar se a audiência tem questões. O que é que tu achas que serão, ou que seriam realmente os impactos resultantes de uma empresa tão madura como a Unitel, por exemplo, não ter um sistema de governança adequadamente implementado, número 1, e, em segundo lugar, de que forma é que se garante que, mesmo que um sistema de governança adequado seja implementado, se confirme que a sua utilização pelos funcionários e pelos colaboradores está realmente a ser feita no seu dia-a-dia para garantir os resultados que nós gostaríamos de ter? Bom, obrigado mais uma vez e obrigado a todos Eu notei que estavam todos quase que hipnotizados, bem atentos à apresentação. Quer dizer que o tema cativou a atenção das pessoas e obrigado por isso. Eu não diria que é iniciante para a Unitel, porque a governança começa em nós. Quando nós criamos e implementamos sistemas sem as pessoas para cumprirem e executarem os sistemas, ou as políticas ou as normas, elas de nada valem.
é como um país cheio de leis e normas, mas as pessoas não as respeitarem. Mesmo que tenhamos órgãos policiais, fiscais ou inspecionais, ou inspetores, melhor, se as pessoas não as cumprirem, não as respeitarem, de nada valem. Então, para mim, começa na cultura organizacional. E a cultura começa com as pessoas. Este é o ponto de partida. E a cultura Unitel, no caso particular, um dos pontos fortes é cultivar mesmo o respeito organizacional. Eu, hoje de manhã, estive na cerimônia de encerramento de uma turma, de uns alunos, que a Unitel fez uma responsabilidade social, ofereceu uma ação de formação em informática a uns alunos de uma escola pública, e um dos estudantes disse: a primeira coisa que eu notei quando entrei aqui na Unitel foi que as pessoas são muito educadas. Foi um comentário que me deixou totalmente descontextualizado. E os outros elogiaram a formação, tudo. Ele disse: não, as pessoas são muito educadas. Eu disse: como assim? E ele respondeu: não, eu cumprimentei, até os guardas são educados. Então, é para ver a importância da cultura organizativa. Se não houver a cultura organizativa, tudo o resto não chegas lá. Então, a governança tem um bocado a ver com isto. Não se limita a impor ou estabelecer regras. Se as pessoas não abraçam, não incorporam essas regras, de nada valem. De acordo. Obrigado, Liliana. Margarete, queres confirmar? Sim. Já que a plateia teve muito atentamente a acompanhar a apresentação, eu gostaria de saber se temos aqui alguma pergunta, alguém que queira colocar alguma pergunta. Por favor, levanta a mão e vamos fazer chegar o microfone. Por favor, microfone aqui. Alguma pergunta, Margarete? Sim, temos aqui à frente. Aqui. Posto ultrapassado. Boa tarde. Me chamo Bruno Leopoldo, parabenizar pela apresentação. Eu tenho uma seguinte questão. Eu sou usuário da Unitel e vejo que tem desenvolvido muitos programas de tecnologias. Eu gostaria de saber se vocês incluem os usuários para as decisões em implementação de novas tecnologias. Obrigado. Então, vamos falar um pouco de novo da governança, né? A apresentação foi sobre governança digital, mas estamos a fugir e falar da Unitel. Está a ver o exemplo do grupo do WhatsApp, né? Mas eu vou responder a sua questão. Fugindo do tema da apresentação e falando da Unitel, a Unitel, sim, tem feito vários programas e um dos exemplos foi o lançamento deste projeto que começou ontem. Temos diversos programas virados principalmente ao desafio e o fomento da inteligência e da capacitação dos talentos angolanos. E temos a incubadora, temos os projetos GOs, que nós chamamos, Go Challenge, o Innovation Challenge, agora o Labs, temos a incubadora, temos também o nosso projeto que engloba as startups. E, acima de tudo, como deve ter notado, a Unitel é uma empresa composta por muita juventude. Somos uma empresa aberta a ideias, mas, acima de tudo, o espírito que tentamos demonstrar é de não dependência, é o espírito da ousadia. Não tenhas a mente dependente de que o teu sucesso tem que depender de uma organização. O teu sucesso tem que depender de ti. Tem que partir da luta, tem que encontrar sinergia. E às vezes cruzamos os braços porque não temos apoio, não temos patrocínio, não temos investimento, não temos investidores. É verdade que precisamos de apoio. Mas nos esquecemos de uma coisa. A Unitel é uma empresa. Existem várias outras no país que se calhar podem apoiar e não estão a ser vistas. Por vezes é melhor olhar bem ao nosso redor do que olhar apenas ali
na Unitel. Então, respondendo à sua questão, a Unitel é uma empresa aberta a ideias, mas nem todas as ideias podem ser abraçadas para a Unitel, senão deixamos de fazer o principal do nosso trabalho. É isto. Não sei se consegui esclarecê-lo. Obrigado. Mas convém que pensem sempre em nós, está bem? Exato. Convém. E vamos respeitar a governança, né? Respeitar As a perguntas deveriam ser enquadradas à apresentação. Exato. Acho que há mais uma pergunta. Há mais alguma pergunta? Na verdade, não é tão bem uma pergunta. Mas antes de tudo, e agradecer aqui a performance do meu amigo Liliano. Obrigado. Por acaso nunca tinha visto a palestrar. Normalmente estamos reunidos a trabalhar e já é um potencial candidato para o nosso ecossistema. E por isso, parabéns, Liliano e ao Unitel. Em relação, desculpe, não apresentei-me, eu sou Edson Carlos, da Global Service Corporation. A Global Service, vendendo aqui um pouco mais, aproveitando a governança, né? É um parceiro ativo da Unitel, está em tudo que a Unitel está. A temática relacionada à governança, no sentido em que apresentou, parece-me ser muito interessante. É tão interessante que eu aqui quero estimular a Unitel, especialmente os desenvolvedores, né? A Unidade de Desenvolvimento de Negócios, se calhar nos pode ajudar aqui a fazer alguns frameworks mais baratinhos e que podem até ser usados por nós. Por exemplo, nos escritores esses dias, uma colega minha foi furtada, roubada ao computador. E há muitas informações até de caráter de segurança que podem ser, depois de outro modo, usadas a terceiros. Se calhar, ainda ao nível do governance, se tivéssemos aplicações ou frameworks fáceis e baratos e que podem ser desenvolvidos pela Unitel, do conhecimento que tem e porque anda no mundo todo, seria uma possibilidade fácil. Eu acho que além do modo como põe, a área de desenvolvimento de negócios já poderia ter visto isso aqui como um novo canal de negócio a ser desenvolvido. E agora vai ser depois, vai estar ali para ajudar a vender, não é? Então, vamos todos pensar, vi a sua apresentação como uma oportunidade nesse sentido, ok? Partindo de nós, porque nesse momento temos um problema interno. Existindo essa possibilidade, nos ajudaria a melhorar aqui algum processo, a prevenir aqui até alguns danos do ponto de vista da segurança da informação. Obrigado. Obrigado pelos elogios, mas, mais uma vez, como disse, há muita coisa que se calhar não precisa ser inventada, já existe. Só precisa ser adequada e adaptada. E acredito que a sua preocupação já existe solução, já existe no mundo da tecnologia. A segurança do hardware, segurança dos equipamentos informáticos roubados. Vou-lhe dar um exemplo. Hoje ouvi num canal televisivo português que os computadores que foram roubados numa secretaria em Portugal o ano passado foram encontrados e o ladrão já foi encontrado. Inclusive encontraram quem comprou os computadores. Então, a ciência já tem muitas soluções, a tecnologia já tem muitas soluções. Só precisamos encontrá-las e adequá-las. E, se calhar, é o que às vezes nos falta. E a união de sinergias é mesmo para isso, tal como disse, unir forças, unir ideias para soluções viáveis. Sim, sim. E para isso a Unitel existe. Obrigado. Obrigado, Liliano. Muito obrigada também, estimada plateia. Liliano, muito obrigada pela apresentação. Obrigado. Uma salva de palmas, por favor. E agora, meus caros, vamos falar do que interessa. Vamos falar de Kumbu. Vamos falar de Kumbu digital. Vamos falar da única forma que os angolanos hoje em dia devem utilizar para pagar luz, água, DSTV, Zap e o que quer que seja. Meus caros, vamos falar de Unitel Mobile Money.